e graças a Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Nós vamos ler do 12 até o 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 16. A palavra diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Feche seus olhos. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber essa palavra, e que nós venhamos entendê-la, para podermos aplicá-la em nossa vida e agradarmos ao Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar convosco nessa manhã sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus que não anula a responsabilidade do homem. Soberania de Deus que não anula a responsabilidade do homem. Nós vemos aqui Paulo explicando isso claramente, dizendo que nós temos que desenvolver diariamente a nossa salvação com temor e tremor. O Senhor, Ele faz uma obra tremenda em nossas vidas, mas nós somos também participantes dessa obra. A salvação, ela começa no ato da conversão, quando nós nos entregamos a Jesus, porque entendemos que somos pecadores e em arrependimento nos voltamos para Ele. E o sacrifício da cruz passa a fazer parte da nossa vida. E nesse momento nós somos justificados pelo Senhor. Nós nos tornamos, irrepreensíveis, nós nos tornamos inocentes. Nós, por causa do sangue vertido na cruz, não temos mais condenação sobre nós. Mas a salvação, ela não termina com o ato da justificação. A salvação, ela precisa ser desenvolvida durante toda a nossa vida num caminho que nós chamamos de santificação. Nós, com a ajuda de Deus, vamos vivendo a nossa vida, fazendo as coisas que o agradam, evitando o pecado, caminhando diariamente para um dia nós sermos glorificados. Então começa na justificação. Quando aceitamos ao Senhor e somos perdoados, o Senhor vai nos ajudando na nossa luta diária contra o pecado, através da nossa santidade. E um dia, o Senhor voltará para nos buscar, e aí nós teremos corpos glorificados para poder morar com Ele no céu. Esse processo, ele é também uma responsabilidade nossa. O Senhor, Ele vai fazendo, e nós vamos nos adequando aos seus princípios, para nós não errarmos o alvo, e um dia podemos ser recolhidos por Ele, para sermos glorificados e estarmos com Ele por toda a eternidade. Amém? O primeiro ponto dessa mensagem é a respeito do verso 12. O verso 12 diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Obediência não é circunstancial. Aqui nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que estava preso, possivelmente em Roma, e ele ensina aos filipenses, e ensina a cada um de nós, que mesmo que ele estivesse presente, ou mesmo que ele estivesse ausente, aquelas pessoas deveriam continuar a obedecer, continuar a serem obedientes, em primeiro lugar ao Senhor, mas também a tudo aquilo que Paulo estava ensinando a eles. Paulo falou: eu não preciso estar com vocês para vocês serem obedientes, eu posso estar longe de vocês e vocês devem continuar sendo sempre obedientes. Obedeçam a palavra, obedeçam a Cristo, obedeçam a Deus, mas também obedeçam a minha liderança. Eu sou aquele que, por amor de vós, estou até mesmo preso, mas a palavra, ela não está presa, e a minha influência sobre vocês, ela precisa continuar existindo, mas eu não preciso estar fisicamente com vocês para vocês observarem isso. Quer eu esteja com vocês, quer eu não esteja com vocês, continuem sendo fiéis em tudo, porque a obediência, ela não é circunstancial. Isso serve para nós quando nós estamos sendo liderados por alguém na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes a gente observa os princípios quando temos esse alguém perto de nós, quando temos esse alguém nos observando, quando temos esse alguém
juntamente conosco 24 horas por dia. Mas não deve ser assim na caminhada cristã. Nós temos que obedecer por aquilo que Cristo é e por aquilo que Ele tem feito em nós, independente de termos alguém nos supervisionando. Você tem que ser obediente em todos os momentos, até mesmo quando você está sozinho. Você não precisa ter o seu líder de lar de paz com você para você ser obediente. Você não precisa ter alguém que você confie ou que tenha influência positiva sobre a sua vida para que você seja obediente. Você não precisa ter o seu pastor ao seu pé 24 horas por dia para você ser obediente. Paulo está ensinando aqui a obediência a Cristo, mas também a obediência a Ele. Porque se a pessoa que lidera você for de Deus e você vê testemunho e você vê honestidade e integridade na vida dela, obedecer a essa pessoa é obedecer a Deus. Agora, se você vê naquele que te lidera um mau testemunho, você não vê integridade, você não vê honestidade, você não vê santidade, aí você talvez tenha que procurar uma outra liderança. Mas se você vê tudo isso, não tem por que você não seguir as suas orientações e você ser fiel também, porque sendo fiel e seguindo as suas orientações, você estará agradando e obedecendo ao Senhor. E Paulo diz, quer eu esteja convosco, quer não esteja, continuem sempre obedecendo. Nós não precisamos de olhos que nos supervisionam 24 horas por dia para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Infelizmente tem gente que só anda se for amparado. Tem gente que só ora se alguém estiver pressionando. Tem gente que só lê a Bíblia se tiver alguém ali puxando por ele. Não temos que ser assim. Nós temos que ter as nossas práticas devocionais sendo observadas e sendo feitas, independente de nós estarmos caminhando nessa caminhada, nesse momento, sozinhos, ou não. Porque se eu for só orar quando alguém fala para eu orar, que cristianismo é o meu? Se eu for só ler a Bíblia quando alguém me fala para ler a Bíblia, que cristianismo é o meu? Que relacionamento eu tenho com o Senhor? Então Paulo fala, eu estou preso, vocês não estão comigo, eu não posso estar com vocês, mas continuem obedecendo, façam aquilo que precisa ser feito, continuem lendo, continuem orando, continuem colocando os princípios do Senhor em prática, vivam de um modo digno do Evangelho do Senhor, sem murmuração, sem contenda, parem com as brigas, parem com o partidarismo, parem com essa busca pela glória própria, essa vanglória, busquem a glória do Senhor. E esse ensinamento ele é pertinente para nós hoje, porque muitas vezes a gente só se move quando tem alguém nos observando, a gente só se move quando tem alguém nos impulsionando, quando tem alguém puxando por nós. E não pode ser assim. Nós temos que caminhar diariamente, obedecendo ao Senhor, em primeiro lugar, buscando o seu reino, a sua justiça, sabendo que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas também nós temos que nos mover debaixo de uma liderança, que a gente respeite e que a gente entenda que foi constituída por Deus para estar no local que está, fazendo a função que está fazendo, e também nos movermos debaixo dessa orientação. Amém? Só que temos que fazer isso por nós próprios. E isso mostra maturidade. O imaturo é aquele que vai sempre sendo empurrado, mas esse caminho da santificação, ele é traçado e Deus espera que nós venhamos a crescer cada vez mais que a gente vai caminhando. À medida que caminhamos, crescemos. À medida que crescemos, amadurecemos. E à medida que amadurecemos, nós começamos a fazer as coisas por nós mesmos. Os bebês nós alimentamos, mas chega uma certa idade que eles mesmos conseguem se alimentar sozinhos. É ou não é? Você que tem filho aí, você tinha que dar a papinha, você tinha que dar o leitinho, mas chegou uma hora que você olhou em volta e falou assim, cadê a criança? E ela estava em cima do balcão da cozinha procurando os biscoitos e as bolachas por ela própria. É ou não é? Por quê? Porque ela foi crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, e ela começou a fazer as coisas porque ela entendia que deveria fazer, não precisava mais da ajuda de ninguém. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que a obediência não é circunstancial. Eu não preciso do meu supervisor, do meu líder, do meu pastor, sempre falando para eu fazer as coisas. Eu posso fazer, porque eu amo ao Senhor. Em todos os momentos eu quero agradá-lo. 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A gente também tem que parar com essa história, e até mesmo é uma desculpa que a gente usa, mas é difícil, é complicado, seguir a Jesus é complicado. Gente, a melhor coisa que aconteceu, já aconteceu. A mais difícil que tinha que acontecer, já aconteceu, que foi a morte de cruz, e Ele levou sobre si toda a dor, toda a vergonha,
todo o abandono, todo o pecado. O que sobrou para nós não é pesado. Então, obedeça, não de uma forma circunstancial, mas em todo momento, independente daquilo que aconteça, independente de ter alguém ao pé de você para te dizer, simplesmente obedeça, porque aí sim nós mostraremos o nosso amor para com Deus, quando nós obedecemos, porque os mandamentos dele não são pesados. O segundo ponto dessa mensagem, que tem o tema de a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem, é o agir de Deus não dispensa a atividade humana. Verso 12 também: assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O agir de Deus não dispensa a atividade humana. Olha só o que o Agostinho disse: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Tudo depende de Deus, mas nesse caminho chamado santificação, em que a gente, não é, até o final da nossa vida vai estar caminhando, vivendo em santidade, nós temos uma palavra a dizer. Deus, ele vai nos capacitando, vai nos ajudando, ele vai nos direcionando, ele vai nos dando os escapes, mas eu e você escolhemos aquilo que fazemos. Eu e você escolhemos aquilo que falamos. Eu e você escolhemos o local em que nós vamos. Eu e você escolhemos o tipo de conversa que nós participamos. Eu e você escolhemos em qual roda nós nos assentamos. Eu e você escolhemos aquilo que vemos. Esse caminho de santificação é o Senhor agindo em nós, nos dando condições de fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Por isso que essa frase é bastante pertinente. Ore como se tudo dependesse de Deus, e depende, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Cristo realizou lá na cruz tudo aquilo que nós precisávamos. Ele já nos justificou, já nos perdoou, já pagou o preço pelos nossos pecados. Entretanto, isso não nos isenta de vivermos uma vida santa, de caminharmos a nossa caminhada e deixarmos o Senhor operar em nós, enquanto nós damos os passos necessários para que a operação dele em nós seja eficaz. O Senhor não vai impedir você de entrar em determinados locais, você é que vai ter que escolher não entrar. O Senhor não vai impedir você de ver determinadas coisas, você é que tem que decidir não ver. O Senhor não vai impedir você falar determinadas coisas, você é que tem que decidir não falar. O Senhor, ele deseja fazer, mas nós temos sempre uma palavra a dizer com relação a isso, nos colocando debaixo da vontade dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faz de mim aquilo que o Senhor deseja fazer e me usa para a tua honra e para a tua glória. O texto diz que nós temos que desenvolver essa salvação, vivendo esse caminho de santidade todos os dias, com temor e tremor, e isso nos mostra responsabilidade, isso nos mostra reverência, isso nos mostra respeito, isso transmite a ideia de seriedade, isso nos leva ao entendimento correto de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, se importa conosco. E ontem aqui na noite de oração nós cantamos uma música que diz que apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo também, e a gente se vê tão pequeno, a gente se vê como os israelitas diante, não é, do povo lá de Canaã. Eles olhavam para eles e viam gigantes, e eles falavam: nós somos como gafanhotos. E muitas vezes a gente é tão pequeno, e a gente é mesmo, e a gente se vê tão pequeno, mas a gente olha para um Deus tão grande, e a gente fica até impressionado como esse Deus grande se importa conosco. E isso tem que produzir reverência em nós, temor e tremor na nossa caminhada, que nós vamos desenvolvendo essa salvação com a noção concreta de que eu posso falhar a qualquer momento, eu posso cair a qualquer momento, meus pés podem tropeçar a qualquer momento, e eu preciso da ajuda dEle. Eu não sou nada sem Ele, eu não sou ninguém sem Ele, e vocês também não são. Temor e tremor é viver de forma a agradá-lo em todos os momentos, sem perder a visão da sua majestade, do seu poder, da sua beleza, da sua grandeza. Apocalipse 1:17, nós vimos esse texto algumas semanas atrás, falando da igreja, não é? Ou melhor, antes de falarmos da igreja de Éfeso, quando João tem aquela visão do Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que ele cai como um morto, porque ele vê
o Jesus em toda a sua glória ressuscitado, e ele cai como morto, e ele só para de tremer e de ficar apavorado quando o Senhor o toca e diz: está tudo bem, fica tranquilo, anota aí aquilo que eu vou te dizer e escreve para as igrejas, para que o meu povo possa ficar sabendo qual é a minha vontade. Nós vemos em Isaías capítulo 6, Isaías falando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu me encontrei no templo do Senhor, e eu tive uma visão do trono dele, e a Bíblia diz que ele fala assim: eu estou perdido, eu estou morto, porque eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. O homem, numa visão, ele tremeu diante da glória do Senhor. Imagina quando nós estivermos cara a cara com ele. Isso tem que produzir em nós temor e tremor. A nossa vida aqui, ela precisa estar sendo desenvolvida com temor e tremor, sem perder a visão da majestade de Deus, de que um dia eu e você estaremos cara a cara com ele. Não podemos viver de forma relaxada, não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que buscar a santidade e contamos com a ajuda dele, porque a soberania dele não anula a nossa responsabilidade. Eu e você temos que buscar a santidade, contamos com a ajuda dele. Amém? Com o poder dele, com a revelação dele, com a graça dele, com os dons e a capacidade do Espírito Santo dele em nossa vida. Não adianta nós demonstrarmos a nossa espiritualidade somente através de palavras, se a nossa conduta não amparar isso. Não adianta nós, no íntimo, não buscarmos a Deus, mas no exterior nós darmos a impressão de que somos os mais cristãos que existem na face da terra. As manifestações físicas sem o toque do Espírito Santo não passam de emocionalismo disfarçado. As manifestações físicas sem o toque do Espírito Santo não passa de um emocionalismo disfarçado. Disfarçado de quê? De espiritualidade, mas que no fundo ela é vazia, ela não tem propósito e não tem eficácia alguma. Amém? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, ele concorda com o segundo, mas ele é ligeiramente diferente, ele é até mesmo um pouquinho contrário desse, mas faz todo sentido, é um mistério, mas é assim que Deus opera. Nos mistérios ele vai compondo as coisas para tudo sair bem no final, para que a gente possa se ajustar à sua vontade e para que todas as coisas acabam cooperando para o nosso bem e para a nossa salvação. O terceiro ponto é o trabalho harmonioso e eficaz de Deus no homem. E o verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, ele diz: vocês têm que exercitar a vossa salvação com temor e tremor. É um trabalho vosso. Desenvolver a salvação, como diz essa tradução. Outra tradução diz operar a vossa salvação. Outra tradução diz ainda colocar em prática a vossa salvação. Mas agora o texto está nos dizendo que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se no ponto 2 nós vimos que a soberania dele, não é mesmo? O agir dele não dispensa a atividade humana, nesse nós vemos que toda atividade humana precisa estar sempre contando com a ajuda dele, porque senão ela não poderá ser feita. Por isso que esse trabalho que ele faz em nós, ele é harmonioso e eficaz. Nós lemos aí no ponto 2, a frase de Agostinho: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E no ponto 3 nós vamos ler a frase de Inácio de Loyola que diz: haja como se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. O que o Inácio de Loyola fez? Ele inverteu a frase de Agostinho, dizendo: trabalhe, haja como se tudo dependesse de você, mas tenha a percepção, entendimento e discernimento correto que tudo depende de Deus. Os israelitas tinham que entrar na terra prometida, não tinham? E Deus falou para eles: é com vocês, entrem. E aí o que eles fizeram? Vamos enviar espias. E aí eles viram os gigantes, eles viram que a terra era boa, mas que era difícil, e que eles iriam ter que lutar para conquistá-la. E muitos deles voltaram e falaram: não vai dar para nós, não vai ter como nós entrarmos lá. Somente Josué e Caleb, eles entenderam o propósito de Deus, e eles falaram: nós vamos entrar, vamos com certeza conquistar. Caleb chega a dizer, e nós vimos isso na quinta-feira quando a Isabela pregou: vamos devorá-los como pão. Somente confiemos naquilo que o Senhor tem nos falado e vamos avançar. Ou seja, Deus queria que eles entrassem, que eles avançassem, que eles conquistassem. Deus disse: eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Mas quem iria pelejar? Quem teria que ter coragem, ousadia, intrepidez para ir lá e conquistar a terra? Os israelitas, não é mesmo?
Mas agora no ponto 3, nós vemos que quando eles iriam e quando eles fossem, quem que operaria? O próprio Deus operaria. Depois de 40 anos, morreu toda aquela geração por incredulidade. Josué agora era o líder da nação, eles têm que entrar em Jericó. O que Deus fala para eles? Vocês vão entrar em Jericó, vocês têm que entrar em Jericó, vocês têm que conquistar Jericó. Mas faz o seguinte, fica dando voltas aí em volta da cidade. Dê 7 voltas em volta da cidade que eu vou fazer um milagre tremendo. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Eles foram, eles agiram como se dependesse deles. Mas quem fez o milagre foi Deus, porque no fundo, na verdade, todas as coisas dependem dele. A mesma coisa acontece na nossa vida. A gente vive esse caminho de santidade, chamado de santificação, como se dependesse de nós. Eu não quero falhar, eu não vou falhar, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que buscar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me santificar, eu tenho que observar tudo. Mas só conseguimos fazer isso porque Deus age em nós. E de uma forma milagrosa, Ele faz todas as coisas acontecerem. Para a glória e para a honra dEle. Repare, tem pessoas que vivem o 100% eu. Essas pessoas são as orgulhosas, que pensam que tudo depende delas. Mas isso gera fracasso, decepção e auto-engano. Além de demonstrar imaturidade e falta de fé. E você vê isso, inclusive, entre cristãos, dentro das igrejas. Tem gente que fala assim, eu faço, eu aconteço, eu jejuo, eu dou dízimo, eu oro, eu faço. Eu não preciso de Deus. Essas pessoas são as orgulhosas. Eu vou trabalhar, é aquele cristianismo de fachada, que você na sua força e na força do seu braço, você tenta conquistar aquilo que Deus tem para você, sem Deus. Muita gente faz a obra dessa forma, e nós podemos parecer produtivos, mas nós não somos eficazes em nenhum momento. Em contrapartida, nós vemos os religiosos preguiçosos, que pensam que tudo depende de Deus, e aí eles vivem uma vida de faz de conta, uma vida no La La Land, uma vida na terra do nunca, uma vida que é irreal, cheia de frustração, insatisfação, cheia de expectativas não alcançadas, pois são acomodados e são irresponsáveis. Se você não sair para trabalhar, você não vai receber o seu salário no fim do mês, por mais que você ore a Deus. Se você não procurar viver em santidade, você não vai ter um testemunho poderoso, ninguém vai vir a Cristo através de você, mesmo que você interceda por essa pessoa dia e noite. Deus trabalha em harmonia conosco, a gente age e o Senhor vai fazendo. A gente dá os passos e o Senhor vai nos ajudando. Não seja orgulhoso de achar que tudo depende de você, mas também não seja irresponsável e preguiçoso e viva uma religiosidade achando que tudo depende de Deus. Se eu e você não trabalharmos para alcançar essa ilha, dificilmente essa ilha será alcançada para Jesus. Se eu e você não dermos os passos para vivermos em santidade, dificilmente nós conseguiremos lutar contra o pecado. Se eu e você não buscarmos a presença do Senhor para que as coisas aí dele aconteçam em nós e através de nós, dificilmente nós conseguiremos ver transformação no nosso coração e nem vermos algum tipo de eficácia no nosso trabalho. A responsabilidade de percorrer o caminho é nossa, e deixar de fazer isso é pecado. Mas para que nós não venhamos a nos gloriar, precisamos entender que todo benefício e todo crescimento decorrente disso é por causa da graça de Deus. Veja lá, é nossa responsabilidade, mas tudo que acontece de bom é por causa da graça de Deus. Tudo que a gente consegue atingir é por causa da graça de Deus, para que a gente não venha a se gloriar, para que não venhamos a nós mesmos nos aplaudir e achar que somos imprescindíveis na obra do Senhor. E se nós não estivéssemos aqui na terra, essa terra talvez seria menos abençoada. Não é assim que funciona. João 15,4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerdes em mim. Veja, a gente só dá fruto se permanecer nele. E se a gente permanecer nele, a gente dá fruto. Mas a gente só dá fruto se a gente permanecer nele. A parte dele, não conseguiremos fazer nada. Sem ele, não será possível nem mesmo nós termos a nossa salvação. Quanto mais a gente conseguir apresentar alguma coisa para ele no dia em que nós nos encontrarmos com ele para recebermos a nossa glorificação. Quarto e último ponto. A salvação vem acompanhada de testemunho.
A salvação, ela precisa vir acompanhada de testemunho. Versos 14 e 15 diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se você não está dando bom testemunho, você precisa repensar a sua salvação. Salvação começa na justificação, ela se desenvolve na nossa santificação e um dia ela terminará na glorificação. Nesse entremeio, enquanto nós vivemos a nossa santificação, é preciso haver testemunho. Se eu não tiver testemunho, eu não mostrarei que realmente sou transformado e salvo pelo Senhor. Se eu não mostrar testemunho, dificilmente eu levarei algum para o mesmo caminho que eu estou seguindo. Paulo aqui, ele fala para uma igreja que tinha lá umas disputas. Eles tinham pessoas orgulhosas que buscavam glória própria, tinham pessoas murmuradoras, pessoas reclamonas, pessoas que estavam sempre de mal com a vida. Tinha, inclusive, aqui 2 mulheres que estavam brigando, elas faziam grupinhos, partidarismo, uma puxava para um lado, a outra puxava para o outro. O nome delas, uma é Evode, a outra é Sintique. E elas tinham essa coisinha dentro da igreja, e Paulo está dizendo: vocês precisam dar testemunho de salvação, vocês são meus cooperadores no Evangelho, eu me alegro com isso, mas cadê o testemunho cristão? Se você é uma pessoa que só reclama, os outros não vão ver Cristo na sua vida. Se você é uma pessoa que só murmura, os outros não vão ver Cristo na sua vida. Se você está pensando em ganhar seus parentes, seus familiares, seus amigos para Jesus, mas você só reclama, só murmura, você só arranja confusão, só arranja briga, você vive buscando essa separação através desse partidarismo, sempre arranjando coisinhas, não há testemunho, dificilmente você vai conseguir impactar a vida de alguém. O texto nos diz claramente que nós temos que ser irrepreensíveis e inculpáveis, vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu e você éramos assim antes da nossa salvação, pervertidos, corruptos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós somos luz no Senhor, e agora nós temos que brilhar. O texto está dizendo, como luzeiros no mundo, no meio da escuridão, nós brilhamos. Mas infelizmente tem muito cristão que quando chega na escuridão, ele faz parte dela, não brilha, não é diferente, não chama atenção, não causa nem mesmo algum tipo de curiosidade. Brilhem como luzeiros no mundo, isso é testemunho. Ao brilhar em meio à escuridão como luzeiros no mundo, expomos a perversão e a corrupção dessa sociedade injusta e de pessoas imorais, levando-as a repensar os seus conceitos e a arrependerem-se de seus pecados, possibilitando a elas o encontro com a salvação que existe no nome de Jesus. Sabe por que eu e você, nós somos salvos? Porque nós éramos escuridão e alguém brilhou ao pé de nós. Alguém brilhou apresentando a Cristo para nós. Eu e você fomos impactados por essa luz e nós pudemos então fazer a nossa escolha e nos entregarmos ao Senhor. Que a gente possa agir da mesma forma. Paulo está dizendo, sejam irrepreensíveis, sejam inculpáveis. Parem de murmurar e brilhem como luzeiros no mundo para causar impacto nas pessoas. Mateus 5, 14 e 16, nós vemos Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se esconde, não é mesmo essa luz debaixo de uma cama, você coloca num lugar alto para que ela possa brilhar. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, ela está lá em cima, todo mundo vai ver ela brilhando. Eu e você temos que ser faróis que apontam as pessoas para Jesus. Eu e você não temos que buscar a vanglória de acharmos que somos a luz. Nós refletimos a luz do Senhor, apontando as pessoas para quem realmente pode salvá-las, que é o Senhor. A serpente de bronze foi levantada no deserto, lembra? E todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado. É uma analogia do Cristo que foi crucificado. Todo aquele que olhar para ele será salvo, será perdoado e também receberá um lugar na glória. Eu e você temos que ser testemunhas disso. Agora, se a gente não desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, vivendo uma vida de santidade, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, o nosso testemunho será bem fraquinho. Muitas vezes será mesmo nulo. E para nós concluirmos, Paulo fala no verso 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão, nem ter me esforçado inutilmente. Paulo estava preso, não sabia se ia ser solto ou se ia morrer na prisão. Eventualmente ele foi solto, andou mais
alguns anos fazendo ministério, voltou a ser preso e depois foi decapitado. Mas aqui ele não sabia, vou ser solto, não vou morrer agora, não vou. Então deixa eu ensinar aqui os filipenses, dizendo que eu não quero ter corrido em vão. Paulo era o líder deles, Paulo tinha ganho eles para Jesus, Paulo era um dos pastores daquelas pessoas, e ele dizia, eu me esforcei, eu intercedi, eu orei, eu preguei, eu fiz tudo que eu podia fazer e ainda estou fazendo para que vocês fiquem firmes, para que vocês vivam em santidade, para que vocês sejam salvos, e eu não quero ter corrido em vão. Certamente os seus pastores, os seus líderes, eles oram e eles pensam da mesma forma, que a gente não venha correr em vão, que essa pessoa possa realmente ser salva no dia final, quando Jesus vir buscar a igreja, possa arrebatar ela também. Quando ela morrer, que ela possa ir para o céu, que ela possa receber esse corpo glorificado e possa estar com o Senhor por toda a eternidade. Nós pensamos assim, todos os líderes pensam e oram para que o nosso trabalho não seja em vão para com as pessoas, mas nós também temos que olhar para nós, e nós também temos que orar, e nós também temos que fazer tudo que nos está ao alcance para que a gente não corra em vão. Quão triste é a vida de uma pessoa que todo domingo estava na igreja e quando Jesus voltar ela não ser arrebatada. Quão triste é a vida daquela pessoa que se dizia cristã, que até evangelizava os outros, que todos pensavam que ia para o céu, mas que na hora H Jesus não a recolheu. Corra de tal maneira que você não corra em vão. Deixa Ele te ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Semana passada, no capítulo 1, nós vimos que Paulo orava para que eles crescessem em amor, em compreensão, em percepção, em conhecimento, em amadurecimento. Viva a sua vida na dependência do Senhor, porque tudo depende dEle, mas trabalhe em colaboração com Ele, porque no fundo, muitas coisas dependem de você também. E com a ajuda dEle você será vencedor. Vamos ficar de pé, por favor? Paulo não queria ter corrido em vão, ter se esforçado em vão, ter trabalhado em vão, ter pregado em vão, ter ensinado em vão. Ele queria que seus filhos na fé e seus companheiros de ministério pudessem realmente ser salvos e se apresentarem inculpáveis no dia do retorno de Cristo. Da mesma forma, nós não podemos correr em vão, temos que nos manter firmes, temos que nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis, temos que levar a Ele o fruto do nosso trabalho, com o entendimento de que esse trabalho só pode ser feito com a sua ajuda e através do seu poder, porque Ele tem nos capacitado para nós não nos apresentarmos diante dEle de mãos vazias. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Paizinho.